Primeiro, eu fiquei muito feliz de saber que o Junior ajudou a criar a varinha do Harry Potter. Caraca, muito da hora. Eu sou o Cadu, pessoal, trabalho aqui na Loft, sou desenvolvedor, e eu não vou falar de tecnologia especificamente, mas eu vou dividir um pouco com vocês alguns aprendizados que eu tenho. Então, algumas skills que é bom tu deve ter, né? Dado que, desde que eu comecei essa apresentação, a gente já tem 2 novos frameworks de JavaScript. Então, como que a gente faz para aprender mais e aprender mais rápido, né? Então, assim, vou abrir um pouco as portas de casa aqui, não se incomodem com a bagunça, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, uns disclaimers aqui, vou falar de 3 técnicas que eu utilizo bastante. Então, uma delas é a leitura dinâmica, indexação e priorização, e hábitos e repetição. Então, isso funciona para mim hoje, não necessariamente vai funcionar para vocês, mas aprendam, distorçam o que eu vou falar aqui agora e torne isso seu, sabe? Ache uma forma de implantar isso no seu dia a dia. Então, vamos lá. Leitura dinâmica, né? Leitura dinâmica é uma técnica bastante utilizada e se popularizou muito nos últimos anos. Existem diversas técnicas de leitura dinâmica, certo? Eu já testei várias delas, inclusive já aplicativos que passam, sei lá, palavra a palavra, 200 palavras por segundo, e aí você acha que tá, caraca, tô lendo livro pra caramba, vou ler Harry Potter inteiro, todos os 7 livros aí em meia hora, e aí no final das contas você não conseguiu ler nem o título, né? Não conseguiu nem entender. Então, eu comecei a usar e testar várias coisas e, cara, ler rápido não funciona para mim. Porque leitura dinâmica, você está sempre fazendo um balanço entre velocidade e compreensão. E aí, o que acontece? Para o meu caso, eu gosto de ter foco e entender, certo? Aquilo que eu estou lendo. Então, dado que, se eu fosse ler com foco e devagar, compreendendo tudo que eu estou lendo, eu só ia ler Harry Potter durante um ano inteiro, né? Então, qual técnica que eu faço, certo? Primeiro de tudo, eu procuro o objetivo claro, o que eu quero aprender com aquele material, com aquele livro. Então, eu foco exatamente no que importa e eu tento descartar todo o resto. Então, é hashtag desapega mesmo. Beleza? E aí eu tento usar esse quote aqui do Francis Bacon, tanto na leitura de livros, quanto qualquer outro tipo de ensinamento que eu estou tentando trazer para a minha vida. Então, alguns livros são para saborear, outros para serem engolidos, e alguns poucos para serem mastigados e digeridos. Então, assim, não se apeguem. Se você está com um livro lá de 1000 páginas, e você acha que aquilo que vai trazer aprendizado para você está em 30 páginas dela, cara, lê as 30 e abandone o resto, sabe? Então, basicamente, eu faço isso. Tudo o que eu vou pegar para ler, livro, seja um conteúdo, um curso, seja um post no Medium, alguma coisa de tecnologia, eu vejo o que dá para pular, então desapega mesmo, certo? O que dá para ler superficialmente e o que realmente precisa ler com atenção. Então, usando de exemplo aqui, para quem já leu O Senhor dos Anéis, o primeiro livro, eu comecei a ler O Senhor dos Anéis umas 4 vezes. Na 5ª foi que eu consegui até o final. Porque eu tentava ler devagarinho, e o primeiro livro do Senhor dos Anéis é aquele nomes de hobbits para todos os lados, e comidas, e, cara, nada disso importava para mim. O que eu estava atrás era da aventura. Então, a partir do momento que, cara, pulei alguns parágrafos ali, fiz uma leitura superficial de alguns poucos, e cheguei onde eu queria, que era a aventura, cara, tipo, levei o mesmo tempo que eu tentei ler o livro das 2 vezes para ler toda a trilogia. E Guerra dos Tronos também, que é uns livros bastante famosos, mas o autor ele adora descrever banquetes e comidas. E, cara, na verdade, eu não me importo com isso. Eu estou a fim de saber quem traiu quem e ponto final. Então, pula o parágrafo e vamos para o que importa. Essa é uma forma de ir mais rápido. Todo texto e curso, ele segue mais ou menos o mesmo formato. Então, aquela dissertação que a gente fazia na redação do vestibular. Introdução, um desenvolvimento de conteúdo, conclusão. Então, julguem. Dá para pular a introdução? Eu sou desenvolvedor, então todo dia eu estou mexendo com JavaScript. Se eu vou pegar um curso novo, não tem por que eu perder tempo lendo uma introdução a JavaScript. Pula, vamos para o conteúdo, para o que realmente importa. Então, aqui eu abri um curso qualquer na Udemy aí, só para poder tirar um print e colocar nessa apresentação. E aí você pode ver aqui, React Basics, 4 horas de curso. Cara, desculpa. O máximo que eu vou fazer é abrir isso e ver se tem algum conteúdo que eu não estou acostumado e vou focar nisso aí. O resto, corta, desapega. Não percam tempo com isso. Indexação e priorização, segundo ponto. Então, essa empresa aqui, a Google, ela ficou trilionária aí, né? É uma $1 trillion company, só com indexação e priorização. O que o Google faz é isso. Internet é um mundo de informação, a gente não consegue compreender tudo que tem ali, a Google indexa e prioriza, dá uma ordenação.
diz aí que maneiro seria se a gente conseguisse fazer isso com o nosso cérebro. Não dá para fazer tão fácil, mas a gente pode se esforçar, certo? E aí, a partir daqui, eu começo a abrir as portas de casa, não se importem com a bagunça, certo? Isso aqui é o meu Drive, por exemplo. Então, tipo, é onde eu tento botar o meu mapa mental. Tudo que eu aprendo de novo, eu separo e tento encaixar dentro de contextos depois. Então, vocês podem ver ali budismo, então, pesquisas, línguas, então, estudo de línguas, enfim, aqui tem mais bagunças que eu costumo jogar, mas em algum momento, na minha semana, no meu mês, eu paro para revisar as maluquices que aparecem na minha cabeça e tento categorizar elas e priorizar, beleza? Então, aqui, por exemplo, de novo, né? Sou desenvolvedor, então, Crontab, Django ali, Hacks, vocês podem ver que Java eu estou dando super gás, né? Porque eu adoro Java. Então, assim, eu sempre paro para fazer essa revisão de conteúdo que estou aprendendo, tentar categorizar. Então, com isso, eu tiro aquele peso de tentar saber tudo. Não, eu sei exatamente onde procurar o conhecimento que eu já adquiri em algum lugar. E aí eu aproveito as ferramentas na internet para botar links para tutoriais, para vídeos, qualquer outro material que eu tive contato, e eu sei onde achar aquele conteúdo que eu precisar. Então, aqui, por exemplo, 2 arquivos que eu vou entrar em mais detalhe, que eu acho bem legal. Eu tenho uma lista de tecnologias que eu já usei na minha carreira, ou que eu ouvi algum amigo comentar, mas eu não tive tempo de fazer o tutorial. Então, eu categorizo aqui, e no dia que eu precisar dessa informação, eu sei exatamente onde buscar a informação certa. E eu tenho um glossário pessoal também, geralmente recheado de termos de tecnologia. Então, sempre que eu estou em alguma reunião, alguém solta um termo que eu não conheço, eu levanto a orelha, eu anoto, e depois eu faço meu dever de casa, pesquiso, anoto, e sempre que alguém lança alguma coisa que, por algum motivo, não está fresco na minha memória, não está na minha memória RAM, eu vou lá no meu HD e procuro a informação. Então, isso vai para indexação e priorização. Então, essa aqui é a minha lista de vídeos para assistir depois no YouTube. Então, frequentemente, eu faço um trabalho de repriorizar, descartar aquilo que eu não tenho mais interesse e botar numa prioridade mais alta o que me interessa no momento. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que o círculo das quintas, né, eu gosto de música, está mais para baixo. Eu não estou tendo muito tempo de tocar instrumentos, então, por isso que a prioridade dele está caindo. E essa aqui é a minha lista de to-dos pessoais, então, de tudo pessoal. Então, eu tento categorizar também desenvolvimento pessoal, artigos. Eu não consigo ler todos os artigos que eu queria. Então, eu anoto e faço um trabalho de priorizar e absorver naquele conhecimento aos pouquinhos. E o terceiro ponto, hábito e repetição. E essa regra aqui eu aprendi antes de fazer meu primeiro vestibular, a mãe do aprendizado e a repetição, e eu tento também aplicar isso todos os dias da minha vida. Recomendo fortemente esse livro, O Poder do Hábito. Ele dá algumas ideias de como a gente consegue trabalhar maus hábitos, destruir maus hábitos e criar bons hábitos. Ele parte desse ciclo aqui, que todo hábito ele parte de um gatilho, a gente faz alguma ação e, no final das contas, a gente está buscando uma recompensa. Então, essas aqui são as minhas armas nos meus hábitos diários de aprendizado. Eu sempre carrego o meu Kindle com minha lista de livros e carrego essa agendinha que está completamente destruída. E aí é onde eu faço minhas anotações diárias. Então, sempre que eu estou lendo o Kindle, eu faço notas e, no final dessas notas, eu gero alguma coisa lá dentro do meu arquivo de indexação. Toda lição nova que eu aprendo, eu marco e depois eu jogo lá no meu sistema de indexação, meu Google pessoal. Esse aqui é o meu caderninho. Então, dentro desse conceito de hábitos, tem coisas que eu escrevo em alguns lugares específicos da minha agenda, que são lições que eu quero botar para dentro todo dia. Então, as primeiras páginas, geralmente, tem um monte de frases aí. Inclusive, essa aqui é aquela que eu falei no começo, né? Alguns livros são para serem, enfim. Então, isso aqui é o tipo de coisa que eu leio todo dia. São conhecimentos que eu quero externalizar e absorver mais facilmente. Ao longo do dia, eu vou anotando o que eu vou aprendendo de coisas novas. Então, algumas coisas são um pouco mais organizadas, outras são mais bagunçadas. Isso aqui já é meu esquema de priorização pessoal. Então, tudo o que eu não quero nunca mais ler, eu dou essa rabiscada aqui e eu sei que meu olho nunca vai parar mais nessa parte da minha agenda. Então, é o descartar, né? Priorização. Isso aqui é o meu final. Todo caderno novo que eu crio, as últimas páginas são para novos termos em inglês que eu ainda não sei, tipo, decorado. Então, eu faço essa lista e, recorrentemente, eu abro o caderno de trás para frente e fico refrescando minha memória. Então, para finalizar, né, façam sempre retrospectivas quando vocês tiverem essas técnicas e mantenham o que melhora, descarte o que não funciona e estejam sempre em constante evolução. E é isso aí.